Capítulo 5. A oração do povo aflito. Lembra-te, ó Senhor, do que nos sucedeu. Olha e vê nosso opróbrio. Nossa herança passou a estranhos, nossas casas a forasteiros. Órfãos somos sem pai. Nossas mães são como viúvas. Nossa água bebemo-la por dinheiro. Compramos nossa lenha pelo preço, padecemos perseguição sobre nós. Estamos fadigados e para nós não há repouso. Ao egípcio e ao assírio estendemos as mãos para nos saciar de pão. Nossos pais pecaram e morreram, e nós carregamos suas culpas. Os escravos dominam sobre nós, não há quem nos livre de suas mãos. Com perigo de nossas vidas procuramos nosso pão. Por causa da espada do deserto, nossa pele enegreceu como um forno por causa do ardor da fome. Violentaram as mulheres em Sião, as donzelas nas cidades de Judá. Os príncipes foram enforcados pelas mãos deles. Não respeitaram as faces dos anciãos. Levaram os jovens a mó, e as crianças tropeçaram debaixo das cargas de lenha. Os anciãos não se veem mais na porta. Os jovens deixaram suas canções. Cessou o gozo de nosso coração. Nossa dança se tornou luto. Caiu a coroa de nossa cabeça. Ai de nós agora, porque pecamos. Por isso está dolorido nosso coração. Por isso se escureceram nossos olhos. Pelo monte de Sião que está assolado, as raposas vagueiam nele. Tu, porém, Senhor, permanecesses para sempre. Teu trono de geração em geração, porque te esqueces completamente de nós e nos abandonas por tanto tempo. Converte-nos, ó Senhor, a ti e nos converteremos. Renova nossos dias como dantes. Se é que não nos tens de todo rejeitado, irado contra nós grandemente. Ezequiel, capítulo 1. A visão da glória divina, os 4 querubins. Aconteceu no ano 30, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estendendo eu entre os exilados, junto ao rio Quebar, os céus se abriram e eu tive visões de Deus. No 5º ano do exílio do rei Joaquim, no 5º dia do mês, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha no norte, e uma grande nuvem com um fogo fulgurante. E ao redor dele um resplendor, e no meio como um metal refulgente, no meio do fogo e do centro, emergia a figura de 4 seres viventes, e este era seu aspecto. Havia neles semelhanças de homem, cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e seus pés eram pés direitos, e as plantas de seus pés como a planta do pé de um bezerro, e brilhavam como bronze muito polido. Debaixo de suas asas, aos 4 lados, tinham mãos de homem, e cada um dos 4 tinha seu rosto e suas asas, e estas se juntavam uma à outra. Não se viravam quando andavam, mas cada qual caminhava direito para adiante. E o aspecto de seu rosto era como o rosto de homem, cara de leão do lado direito dos 4 e cara de boi à esquerda dos 4. E também havia nos 4 rosto de águia. Assim eram seus rostos.
e tinham suas asas estendidas em cima. Cada um tinha duas asas, as quais se juntavam, e duas outras cobriram os corpos deles. E cada um caminhava sempre para diante, para onde o Espírito lhe movia, para que andassem, andavam. E quando andavam, não se viravam. Quanto à semelhança dos seres viventes, seu aspecto era como de brasas de fogo ardentes, como uma visão de tochas ardentes, que resplandeciam entre os seres viventes, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. As quatro rodas. E os seres viventes corriam e voltavam à semelhança dos relâmpagos. Enquanto eu observava os seres viventes, eis que havia uma roda na terra junto aos seres viventes, nos quatro lados. O aspecto das rodas e sua armação eram semelhantes à cor de crisólito, e as quatro tinham uma mesma semelhança. Sua aparência e sua armação eram como uma roda no meio de outra roda. Quando andavam, moviam-se para seus quatro lados, não se viraram quando andavam. Seus aros eram altos e espantosos, e cheios de olhos ao redor nas quatro. Quando os seres viventes andavam, as rodas andavam junto deles, e quando os seres viventes se levantavam da terra, as rodas se levantavam. Para onde o Espírito lhe movia, para que andassem, andavam para onde o Espírito lhe movia. Para que andassem, as rodas também se levantavam atrás deles, porque o espírito dos seres viventes estava nas rodas. Quando eles andavam, andavam elas, e quando eles paravam, paravam elas. E também quando se levantavam da terra, as rodas se levantavam juntamente com eles, porque o espírito dos seres viventes estava nas rodas. E sobre as cabeças dos seres viventes havia uma espécie de abóbada, como um cristal maravilhoso, estendida por cima sobre suas cabeças, e debaixo da abóbada estavam as suas asas retas, uma no nível da outra. Cada um tinha duas asas que lhe cobriram o corpo, e ouvi o ruído de suas asas quando andavam, como o som de muitas águas, como a voz do Onipotente, um som de tumulto, como o ruído de um exército acampado. Quando paravam, abaixavam as suas asas, pois quando ressoava uma voz por cima da abóbada que havia sobre suas cabeças, conforme estavam parados, abaixavam suas asas, e por cima da abóbada, que estava por cima de suas cabeças, havia uma semelhança de trono que parecia de pedra de safira, e sobre a semelhança do trono havia uma figura como de homem sentada sobre ele. Então vi como o fulgor do bronze polido, com uma aparência de fogo dentro dela em volta, desde o aspecto de seus lombos para cima e desde seus lombos para baixo. Vi que parecia como fogo e que tinha resplendor ao redor dele, semelhante ao arco-íris que aparece nas nuvens no dia da chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Esta era a aparência da imagem da glória do Senhor. E quando eu a vi, prostrei-me sobre meu rosto e ouvi a voz de um que falava. A visão do livro, capítulo 2. Ele me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Enquanto falava comigo, entrou em mim o Espírito e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Ele disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais pecaram contra mim até este mesmo dia,
e os filhos são de semblante duro e de coração obstinado. Eu te envio a eles e lhe dirás: Assim diz o Senhor Deus. E eles, quer ouçam que deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Sempre conheceram que esteve um profeta entre eles. E tu, filho do homem, não os temas, nem temas suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos, e tu habites com escorpiões, não temas suas palavras, nem temas diante dele, porque são casa rebelde. Tu lhe dirás minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não sejas rebeldes, como a casa rebelde, abre tua boca e come o que te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendeu